Glória a Deus. Deus abençoe as nossas crianças, no nome de Jesus. E abençoe, obrigado, querido, a sua vida também, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, graça e paz. Graça e paz, queridos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Quem está com o coração sedento para ouvir a palavra, dá um glória a Deus aí. Eu queria, Eduardo, cantar, que na hora que eu chegasse, se estivesse tocando essa música aí tão bonita, não haverá mais dor. Eu queria chegar cantando aqui no altar. Não tem coragem. Medo dos irmãos ir embora. Abra a Bíblia comigo, querido, vamos pregar que é melhor. Capítulo 25 de Mateus. Nós estamos diante da mesa do Senhor, da ceia. E esse culto, bem disse o Rodrigo, é um culto muito especial. Um culto onde eu acredito que o temor do Senhor toma o nosso coração para renovar a nossa aliança com Deus, com o Senhor através da ceia, que representa Cristo em nós. E também para renovar a nossa comunhão com os irmãos. E eu creio que Deus vai continuar se manifestando no nosso meio. Amém? Mateus 25, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Feche os olhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos no mover e na manifestação do seu poder. Portanto, meu Deus, a sua palavra será pregada nessa noite. E o Senhor sabe bem que nada pode vir de bom de mim mesmo. Portanto, meu Deus, que eu seja um canal do Espírito Santo para a vida dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor fale conosco, e eu, totalmente dependente de Ti, só quero dizer aquilo que o Espírito Santo quer falar
com a igreja, o corpo de Cristo que se reúne neste lugar. Meu Deus, eu acredito também, através da sua palavra é que nós avançamos, crescemos, amadurecemos. Portanto, use essa palavra para fazer em nós aquilo que apraz o seu coração nessa noite, e que em tudo o Senhor seja exaltado nessa noite, nesta reunião, em o nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diz amém. Irmãos, olha para mim, essa parábola é uma parábola muito conhecida por todos nós. Talvez a maioria de nós, se não todos, já lemos esse texto muitas vezes. Esse texto já foi pregado e nós ouvimos vários sermões a esse respeito. E não há nada mais importante para os últimos dias do que pregar exatamente o que foi cantado aqui, o que nós cantamos durante todo o período que nós estávamos louvando ao Senhor, que é a volta do nosso Senhor. Ela é uma realidade, queira ou não, acredite-se ou não, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E hoje eu quero discorrer através dessa parábola, mas nós precisamos entender que nessa parábola há uma simbologia que está por trás dessa parábola, e eu quero, com humildade e com temor diante de Deus, esclarecer algumas questões através da palavra de Deus nessa parábola, e eu espero que possa edificar a sua vida no nome de Jesus. Primeiro, olha para mim, são 10 virgens, 5 são prudentes, a Bíblia fala, e 5 são loucas. E tem muita gente que acredita que essas 10 virgens, ela ou são a esposa do Cordeiro, ou a igreja, ou pelo menos a noiva que o Senhor virá buscar. Mas não é o que eu penso, e eu quero escorrer aquilo que eu tenho esse esclarecimento através desse texto, para que a gente possa avançar nesse conhecimento, para que Deus possa fazer algo maior em nossas vidas, no nome de Jesus. Por que eu creio que as 10 virgens não é a esposa do Cordeiro? Porque, primeiro, Cristo vai casar com a noiva, com uma noiva, não é 10 noivas. Então, não é 10, porque a igreja que tem verdadeiramente feito a vontade de Deus, a igreja num todo, isso é a noiva de Cristo. Num todo nós somos a noiva, aqueles que estão fazendo literalmente a vontade de Deus. E eu acho muito engraçado, irmãos, vocês sabem, a maioria aqui sabe que eu nasci no Evangelho, e todas as vezes que a gente pergunta assim, olha, quem está fazendo a vontade de Deus, levanta a mão. A igreja toda levanta a mão. Mas fazer a vontade de Deus, ela é muito mais ampla do que nós estarmos sentados num culto, ouvindo uma palavra sendo explanada. Ela é muito mais do que estarmos aqui reunidos com as mãos levantadas, e isso faz parte do culto ao Senhor, dessa reunião, mas ela é muito mais ampla do que isso. Então, todas as vezes que alguém me pergunta qual que é a maior dificuldade da vida do crente, e eu digo, fazer a vontade de Deus. Porque em todas as vezes que geralmente nós vamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos abrir mão daquilo que nós pensamos, nós precisamos abrir mão daquilo que nós queremos, né? O apóstolo Paulo, ele sempre estava dizendo isso.
eu faço o que eu não quero, ou eu tenho que fazer aquilo que eu não quero, o que eu quero eu não faço. Então nós estamos na contramão da nossa própria vontade para agradar o coração do nosso Deus. E essa parábola, ela fala de uma igreja que verdadeiramente faz a vontade de Deus. Então essas 10 virgens, nós não acreditamos que é a noiva que vai encontrar com o noivo. Contudo, ela faz parte do corpo de Cristo. Então quem são elas? Aí nós vamos precisar falar um pouco da cultura do Oriente quando um rei iria se casar. Quando um rei se propunha a casar, eu estava falando com o pastor Dono ali agora, irmãos, vocês acreditam mesmo que o Senhor Jesus está aqui? Vou repetir, vocês acreditam que Deus está aqui nesse lugar? Olha para mim, eu estava falando com o pastor Dono ali, nós tivemos pelo menos os irmãos tiveram um final de semana muito agitado, porque teve uma confraria de mulheres aqui, inclusive foi maravilhoso. Quero parabenizar todos que estiveram envolvidos, inclusive na pessoa da Fernanda, que é a líder das mulheres da igreja. Mas foi lindo o que aconteceu aqui. E aí eu estava dizendo o seguinte: nós falamos muitas coisas, às vezes sem perceber. Você acredita que Jesus é o nosso Senhor? Ele é o Rei dos Reis, como a Bíblia diz. Você acredita nisso? Irmão, se Ele é Rei, então mesmo depois dessa vida terrena, a pessoa fala assim, agora nós vamos descansar. Não, nós não vamos descansar depois dessa vida terrena, não se engane. Ah não, porque eu vou morrer, vou ficar lá no caixão. Não, irmão, não estou falando do corpo, o corpo vai desfazer. Eu estou falando da sua alma. Nós vamos continuar servindo o nosso Rei após essa vida. Ele é o Rei, portanto tem um reino que está nos esperando para que nós venhamos trabalhar para esse Rei. Então nós vamos continuar trabalhando. E eu disse para ele, olha, por mais que vocês tiveram um final de semana tão agitado, firma o pé. Porque mesmo na hora que o Senhor Jesus vier buscar a igreja, nós vamos continuar trabalhando. Amém, pessoal? Então quando esse rei ia casar, era feita uma eleição de algumas moças, ou pelo menos era feita uma eleição de uma moça e uma seleção de várias moças. Então, e o rei, ele mandava chamar muitas moças, a Bíblia fala, para que ele pudesse escolher dentro daquelas moças uma. Normalmente essas mulheres, elas ficavam 12 meses numa casa sendo preparadas para se apresentar diante do rei uma vez. Era uma oportunidade só que tinha para preparar, para se apresentar. E nessa casa havia uma preparação específica para que elas pudessem ter uma oportunidade de estar diante do rei uma vez só. Diante de todas aquelas que entravam, o rei escolhia uma que se tornava a rainha, que se tornava a sua esposa. E como que funcionava a preparação dessas mulheres? Era dado a essas mulheres virgens todo o aparato. Alguém que cuidava dessa mulher levava tudo aquilo que ela precisava para que ela pudesse se preparar da melhor forma durante 12 meses para se preparar para estar diante do rei. Para nós entendermos melhor essa história, nós vamos abrir lá em Esther, no livro de Esther, capítulo 2, no versículo 1, e eu vou lendo os versículos e vou fazendo alguns comentários para a gente entender como que era feito essa seleção. Alguém sobe aquele ar ali para mim que eu estou quase desmaiando de calor. Esther capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler numa versão aqui, talvez esteja diferente aqui, mas só presta atenção. Passado
essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, ali deve estar Xerxes, né? Lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Olha para mim. Quem era Vasti? Vasti era a atual esposa do rei. Que ele agora vai dar uma carta de divórcio para Vasti. Por quê? Porque ela tinha cometido um erro grave com o rei. Ela tinha desonrado o rei. Ela tinha desobedecido o rei. Então, olha o segundo versículo. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens e formosas. Versículo 3: e ponha o rei oficiais em todas as províncias do reino, que ajuntem todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Então olha para mim. O rei Assuero era casado com Vasti. A Vasti desonrou e desobedeceu o rei. E porque essa mulher, ela decidiu fazer uma festa. Essa mulher, a Vasti, ela decidiu fazer uma festa e chamou muitas convidadas e não chamou o rei para a festa. E o rei também, que estava fazendo uma outra festa, mandou chamar a Vasti. E ela disse que não iria. Portanto, é tão diferente, porque assim, fala assim, mas como que a mulher dele desonrou ele estava numa festa? Irmãos, é uma cultura totalmente diferente. Na cultura deles, eles às vezes nem ficavam na mesma casa. Muitas vezes o rei, se você ver os filmes antigos, vocês vão ver que a cama do rei era só para ele. Tinha vezes que a rainha nem lá dormia. Tinha vezes que ela nem ficava no palácio do rei. Então porque é uma cultura muito diferente, mas nós precisamos entender. A cultura do rei nem sequer às vezes morava na mesma casa que ele. E aí essa rainha Vasti fez essa festa, não convidou o rei, convidou muitas mulheres para ir na festa e, em vez de convidá-lo, não convidou. E ainda quando ela foi chamada para ir na festa do rei, ela não quis ir. Portanto, o rei destituiu a rainha Vasti do seu posto de rainha e também de sua esposa. Agora esse rei está sem rainha e um dos seus servos, os servos lá disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de todas as províncias, que eram 127 províncias que o rei tinha domínio, vamos chamar mulheres ou moças virgens, belas, para que o rei possa apresentar diante do rei, e assim ele escolha uma para que esteja no lugar de Vasti. Olha o versículo 4: e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Então ele mandou chamar essas moças de todas as províncias, mulheres bonitas, virgens. E no meio dessas moças lá, de tantas mulheres que vieram, veio uma moça que chamava Radassa, que depois o seu nome foi traduzido para Esther, o livro de Esther. Nesse tempo, o rei Assuero, ele tinha dominado a nação de Israel através de vencer as guerras. Então Israel, o povo judeu, era escravo, era servo do rei Assuero. Como ele mandou chamar de todas as províncias, vieram também mulheres das províncias de Israel, aonde essa Radassa era judia e se apresentou também nesta casa. Então provavelmente vieram mulheres lá da Babilônia, da Síria, e veio essa moça judia chamada Radassa. Olha o versículo 5, nós vamos ler esses versículos, depois eu vou
discorrer essa palavra. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo o nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o que transportava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Versículo 7. Este criaram a Hadassah, que é Ester, filha do seu tio, porque ela não tinha pai e nem mãe. Era uma jovem bela, de presença e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Versículo 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9. E a moça pareceu formosa em seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhes aos seus enfeites e seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Foi dado 7 moças de respeito. Olha para mim agora. Essas moças eram virgens que adornava uma virgem que ia se apresentar diante do rei. Quem que era a pretendente do rei? Era Ester. E a Ester agora foi para a casa das mulheres, na fortaleza de Suzã, para se preparar para apresentar diante do rei. Mas para que ela entrasse diante do rei, foram-lhe colocados à disposição dela 7 moças, para cuidar dela durante 1 ano. 7 moças virgens, para que elas pudessem cuidar da Ester. Então as 10 virgens, olha para mim, não são a noiva de Cristo. As virgens são aquelas que preparam a noiva. Eu vou repetir, olha para mim, vamos lá. A Ester era uma mulher que estava sendo adornada para se apresentar diante do rei. Para isso, 7 virgens foram colocadas à disposição dela. Amém? As 10 virgens não é a noiva de Cristo. São aquelas que adornam a noiva de Cristo, para que a noiva de Cristo seja apresentada ao rei, que no caso aqui é o nosso Senhor Jesus. Quem me entendeu até agora, dá um glória a Deus. Tá. Ester, versículo 10. Eu tenho que ler o texto para me falar o que eu preciso. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Olha agora. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois foram feitos a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra. Já apresentou um trem desse, meu irmão? Apresentar diante do rei, 6 meses tomando banho de óleo de mirra, puro. Mas não era só a linha de mirra que a gente vê por aí, é óleo puro de Israel. Imagina um trem desse. E 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Elas ficaram 12 meses se preparando para entrar diante do rei uma só vez. Versículo 13. Dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei.
14. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Então, ela ia diante do rei. Quando ela sai, ela não volta mais para a casa das mulheres, volta para a casa das concubinas. E se o rei agradasse dela, chamava ela de volta para ir até o palácio. Então elas entraram de tarde, saía no outro dia pela manhã, passava a noite com o rei. Depois elas voltavam para a casa da concubina, das servas, esperando serem escolhidas pelo rei. Essas moças podiam levar o que elas quisessem para entrar diante do rei. Qualquer coisa que elas pedissem que estivesse na casa das mulheres, ela escolhia para levar para lá. Para acabar aqui, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Irmãos, presta atenção nesse versículo. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos viram. Versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar, e a fez rainha em lugar de Vasti. Vamos parar por aqui, olha para mim agora. Trazendo, varão, obrigado, vocês vão pôr para rodar esse trem aqui também? Por favor, que agora o trem está violento agora. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, olha para mim. Por que o senhor leu esse texto todo? Para te explicar isso aqui. Aquilo que está uma simbologia por trás da parábola das 10 virgens. Quem era Vasti nesta história aqui que nós lemos no capítulo 2 de Esther? Vasti, nesta história, representava Israel. Vasti era Israel. Olha para mim. O rei rejeita Vasti por causa de algo que ela cometeu que desonrou o rei. E agora ele quer uma nova rainha para colocar no lugar de Vasti. Trazendo para a nossa realidade aqui, e nessa simbologia que eu vou dizer aqui, irmãos, vocês sabem que Jesus veio para Israel. O plano era salvar o povo judeu. E se o povo judeu aceitasse, o povo de Israel aceitasse que Jesus veio, e aquilo que a Bíblia diz, isso, obrigado, aquilo que a Bíblia diz, reconhecesse o Senhor Jesus como Senhor, e acreditasse na sua ressurreição, olha para mim, acabava por ali. Só que o povo de Israel rejeitou o nosso Senhor. A Bíblia diz isso, que o povo, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, quando o povo rejeitou, olha para mim, abriu um leque, porque aí tem outra parábola, a parábola das bodas do cordeiro, aonde a Bíblia fala que a festa já estava pronta. Então o dono da festa manda chamar o povo não quer, não é assim na parábola?
povo não quer, manda chamar, não quer. Aí ele falou assim: agora vai em todas as ruas, chama quem quiser para vir para a boda. Trazendo para a nossa realidade, a Vasti era Israel e rejeitou o rei, as ordens do rei, portanto tinha que colocar outra rainha agora no lugar de Vasti, tinha que colocar alguém no lugar dela. E Hegai, que era aquele que preparava, que ficava tomando conta das mulheres que preparavam, um eunuco que estava naquela casa das mulheres, preparando elas, ou guardando, que a Bíblia fala que ele era o guarda das mulheres, trazendo aqui para nós, para a nossa realidade aqui, o Hegai nessa história é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que tem enfeitado a noiva, dando dons e presentes e talentos para a igreja. Então escute-me. E a noiva precisa entrar diante do rei, aconselhada por Hegai. Só que, olha que interessante, muitas noivas, ou muitas mulheres, moças, estavam ali sendo preparadas. Muitas, não sei quantas, mas muitas mulheres foram chamadas, muitas novas moças foram chamadas. Contudo, a Bíblia fala assim, olha, que só a Esther pegou o conselho de Hegai. Quando ela foi se apresentar diante do rei, a Bíblia fala, ela não levou nada fora daquilo que Hegai tinha falado. Irmãos, olha para mim, sabe por quê? Porque Hegai, e para nós aqui, nessa simbologia, o Espírito Santo é que conhece o gosto do rei. Então, todas as vezes que nós precisamos chegar ao nosso rei, e mesmo depois, no dia em que nós tivermos que chegar diante do trono, diante do tribunal de Cristo, nós precisamos ir segundo o conselho do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, olha, lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala que o Espírito Santo, ele penetra nas profundezas de Deus, sabe exatamente o que o Senhor quer, sabe exatamente qual que é o gosto de Deus, sabe exatamente aquilo que precisa para nos direcionar, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos guia, é Ele que nos faz ser aceitos, é aquele que nos lapida, o Senhor que é o Consolador, mas também é aquele que aponta em nós as falhas, os pecados, é Ele que nos convence. Ele sabe exatamente o que nós precisamos para estar diante do Rei. É Ele que vai nos preparar, é Ele que vai usar a igreja para adornar a noiva, sabendo aquilo que o Rei quer e vai aceitar. Quem era a rainha, a nova rainha, a rainha Esther? A Esther, ela representa para nós aqui a igreja, que cuidada e zelada pelo Espírito Santo, escuta, guiada pelo Espírito Santo, ela vai ser aceita diante do rei e vai reinar no lugar de Vasti. Quem que vai reinar com Cristo lá no milênio? A igreja do Senhor Jesus. Se a igreja for aceita, é a igreja que vai reinar com Cristo. Portanto, olha para mim, naquele dia vai haver um tribunal que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. É por isso que eu escrevi o livro Ativando Meu Espírito, porque, irmão, se o nosso espírito estiver ativo, o Espírito de Deus tem liberdade de nos guiar.
o Espírito de Deus tem liberdade de trabalhar em nós. Agora, todas as vezes que o Espírito Santo não tem liberdade, você vê, olha para mim, Regai não forçou nenhuma das virgens. Olha, vocês têm que andar assim, tá? Não está falando isso no texto. Ele está dizendo o seguinte: Hadassah, a Esther, pegou o conselho de Regai para se apresentar diante do rei, e a Bíblia fala: achou Esther em bons olhos do rei. Ela foi aceita mais do que todas as outras virgens. Irmão, quer um conselho? Precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós não estamos aqui para competir um com os outros, não. Mas nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus para sermos aceitos no tribunal de Cristo, porque Ele é o Espírito Santo que sabe aquilo exatamente que o Senhor quer de cada um de nós. Os vencedores, que nós chamamos de vencedores, olha para mim, os crentes vencedores, todas as ceias, igual nós estamos aqui no dia de ceia, os crentes vencedores são os crentes que são selecionados, assim como foi a rainha Esther. Por que eles são selecionados? Porque eles decidem fazer a vontade de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus em tudo. Achou graça o rei naquela moça, mais do que em todas as outras virgens. Irmãos, olha para mim, os crentes vencedores são aqueles que fazem a vontade de Deus, segundo o propósito que Deus tem para a igreja. E eu estava falando aqui hoje de manhã, que se nós fôssemos olhar para a nossa vida cristã, sem dúvida nenhuma nós deixaríamos muitas coisas que nos pega, muitas distrações que nos pega nessa vida e que nos impede de fazer realmente a vontade de Deus, que nos impede mesmo de realizar a vontade do Espírito Santo. E quantas vezes dá para ver como nós somos difíceis, dá para ver como que nós somos às vezes terríveis. Quantas vezes o Espírito Santo ainda está falando conosco, está falando com a igreja, está falando com a noiva, e mesmo assim ainda resistimos à voz do Espírito Santo. O desafio para mim e para você hoje é ouvir a voz do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, e assim sermos aceitos no tribunal de Cristo como noiva do Cordeiro. Eu quero dizer para vocês, olha para mim, será que nós todos seremos aceitos por intermédio do Espírito de Deus? E parece que virou um jargão os pregadores dizer que a palavra, hoje eu ouvi uma pessoa falando que a palavra é uma faca de dois gumes, corta para lá, corta para cá. Parece que virou um jargão os pregadores dizer isso. Contudo, irmãos, vocês todos que são dessa igreja, que fazem parte dessa igreja de discípulos, sabem que nós lutamos muito contra a hipocrisia. Eu me coloco assim como vocês, nessa posição. Nós precisamos agradar o Espírito Santo para sermos aceitos no grande dia. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de salvação, que eu posso depois explanar outra pregação melhor dizendo sobre isso. Eu estou falando do reino de Deus, porque é isso que a Bíblia está dizendo, que
o propósito de Deus se cumprindo na igreja são as obras de justiça que a igreja realiza para sermos aceitos diante de Deus nesse tribunal chamado Tribunal de Cristo. Será que seremos aceitos? Olha para mim, depende só de uma coisa: depende do trabalho das virgens. Porque as virgens na parábola, 5 apontam para os ministérios da igreja, 5 prudentes, e as 5 loucas apontam para aquelas que não trabalharam em nada para a edificação do corpo de Cristo. Não edificou ninguém, não trabalhou. E as 5 prudentes apontam para o rapto de Cristo, aonde o Senhor Jesus vai buscar os vencedores, para levar, para reinar com Ele no milênio, no reino de 1000 anos. As 5 loucas remete ao resto da igreja que vão passar pela grande tribulação. O desafio para mim e para você, como membros do corpo de Cristo, é sermos as virgens prudentes, que fazem a vontade de Deus acima da sua própria vontade, para sermos aceitos por um rei, o nosso rei, Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é o único ambiente em que as pessoas acham que o rei dos reis é o rei de todos os reis, aceitam qualquer coisa diferentemente dos reis da terra. Essa história que nós estamos lendo aqui de Esther, eu estou dizendo de um rei de um reino terreno. E olha como era escolhido a noiva para entrar, olha como era preparado. E a Bíblia fala, 12 meses de preparação. Eu trago para nós a realidade nossa, é assim 12 meses, porque todos os anos nós precisamos trabalhar o ano inteiro reparando, aprontando e fazendo aquilo que precisa ser feito, adornando a igreja de Cristo aonde nós estamos plantados. Eu quero aproveitar aqui e dizer que todas as virgens que preparavam a virgem que ia ser apresentada ao rei, elas também, quando a virgem era aceita, era aprovada pelo rei, elas também iam morar no palácio real junto com aquela noiva. Então eu quero ler um texto que eu vou terminar essa palavra, mas eu creio que deu para você entender que, falando do casamento de Cristo com a igreja, você não precisa abrir, só se você ouvir já está bom. Lá no Salmo 45, Salmo 45, no versículo 13, escuta, esse texto está apontando para as 5 virgens prudentes. Olha para mim, olha para mim. Esse texto que nós vamos ler agora, ele está apontando para as 5 virgens prudentes. Olha, cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo são levadas à tua presença, com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Coloca o 14 para mim. Olha isso aqui, irmãos. Em roupas bordadas é conduzida ao rei,
acompanhada de um cortejo de virgens, elas são levadas à tua presença. Vocês entenderam que essas virgens que está na parábola são as virgens que estava preparando? Só que presta atenção, preparar fala muito de ter óleo ou não ter óleo. Preparar fala muito de nós termos a nossa lamparina acesa ou não. Por isso que nós somos uma igreja de discípulos. Por isso que nós somos uma igreja do discipulado. Uma igreja que chamamos uma igreja de discípulos. Por quê? Olha para mim, discipulado, um cuidando do outro. Em outras palavras, trazendo para a realidade da parábola, um adornando o outro, um preparando o outro para o grande dia de encontrarmos com o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Somos uma igreja que estamos fazendo o máximo para nos preparar. É por isso que o discipulado vai chegar até você, ou chegou até você. Se você é membro, chegou. Se você ainda não é, vai chegar. Por quê? Porque são as virgens adornando a noiva. E a noiva é quem, pastor? Nós todos. Nós todos somos a noiva, mas também somos as virgens que estamos adornando a noiva para ser apresentado ao nosso Rei Jesus. Quando Jesus voltar, nós cantamos aqui agora, a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Quando isso acontecer, nós vamos para o tribunal de Cristo. E olhe para mim com bastante atenção, que eu vou acabar essa palavra agora. Nós pastores, a Bíblia fala assim que nós velamos pela alma das nossas ovelhas, porque nós vamos apresentar diante do Senhor vocês. Nós pastores estamos fazendo o máximo para que vocês todos possam ser adornados, preparados para o grande dia. Por quê, pastor? Porque aquilo que nós lemos aqui, quando vocês são aceitos, quando vocês são aceitos diante de Deus, adornados e são aceitos no tribunal de Cristo, automaticamente nós também somos aceitos. Olha para mim. Então essa é coisa do pastor, então ele que cuide então, olha para mim. Quando o seu discípulo é aceito, você também é aceito no reino de Deus. Agora olha para mim, pastor, eu nem discípulo tenho. É por isso que eu estou pregando essa palavra. Se a noiva for aceita no reino, nós também somos aceitos. Agora você vai me entender por que muitas vezes, ou todas as vezes que nós pregamos na ceia principalmente, nós falamos sobre frutificar, nós falamos sobre multiplicação, e na cabeça de muitos nós falamos sobre multiplicação para ter a igreja ainda mais cheia. Pastor, nem cadeira está tendo mais direito. Não é só para isso, irmãos. É importante ter uma igreja cheia, mas não é só isso. É para que você, no dia que você se apresentar diante do nosso Rei, no dia que eu for apresentar a igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar, eu possa dizer: Senhor, nós adornamos a noiva de Cristo. Todos nós adornamos a noiva de Cristo que se reunia naquele local, através da vida na vida, através do discipulado. É por isso que muitas vezes nós somos rígidos com algumas pessoas. Irmão, você precisa mudar, você precisa alinhar a sua vida, você precisa mudar disso, você precisa fazer aquilo. Por quê? Porque nós estamos preocupados em apresentar uma igreja, uma noiva adornada, preparada, que será aceita diante do nosso Rei. E aí, irmão, como é que está
a sua lamparina. Tem óleo, está acesa. Todos nós precisamos cuidar um dos outros. Não, pastor, essa coisa aí não é para mim. Eu só quero reconhecer a Cristo e estou na bênção. Que não, irmão. Quando o Evangelho chega até você, chega a plenitude do Evangelho de Deus também sobre a sua vida. Não tem como voltar para trás. Quem ainda não é discipulador, nós não podemos dormir como fizeram as virgens da parábola. E quem é discipulador precisa multiplicar. Esse é o mandato do Senhor: adornar a igreja, cuidar do povo, cuidar das virgens. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia. Há uma responsabilidade maior sobre mim, sobre os pastores dessa igreja, é verdade. Mas vamos continuar aqui preparando e adornando a igreja. E você vai continuar preparando e adornando os discípulos do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça frutificar. E nos faça ter consciência que a única forma de nós sermos aceitos pelo nosso Rei é adornar a igreja de Cristo. Irmãos, olha para mim. Eu disse aqui algo de manhã que eu não posso nem ficar falando assim. Olha para mim. Não interessa mais nada na nossa vida. Alguém me disse assim, e a minha felicidade, pastor? Comecei a rir na hora. Acho que essa pessoa nunca leu sobre a vida do apóstolo Paulo. Acho que essa pessoa nunca leu a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser discípulos de Cristo tendo um estilo diferente da vida dele. Você sabe o que é discípulo? É uma cópia. É alguém que copia um mestre. Mas nós, como corpo de Cristo, ou como igreja, queremos ser discípulos de Cristo sem nada da vida de Cristo. Não, eu só quero na hora que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu só quero na hora do posso todas as coisas. A irmã até falou aqui de manhã, né? Posso todas as coisas, posso tudo naquele que me fortalece. Irmão, lê o texto direitinho, você vai ver o que é tudo do apóstolo Paulo. Já passei fome, sofrimento, vai ler lá. Agora olha para mim. Credo, pastor, estou fazendo apologia ao sofrimento? Não. Até porque quando você alinha a sua vida com Cristo, tudo na sua vida começa a alinhar. Mas o que eu estou dizendo, olha para mim, se for necessário, vale a pena sofrer pela pessoa de Jesus em nós, para um dia que chegar, nós sermos aceitos diante do nosso Rei. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, olha, já não vivo mais eu. Ah, pastor, mas e a minha felicidade, irmão? E aí? Que felicidade? Esse pouco de tempo que nós passamos na terra, que a Bíblia fala que é um sopro. Essa que é a felicidade? Felicidade é você ser encontrado pelo seu Rei, como alguém que adornou a igreja de Cristo e ser aceito por Ele no seu reino. É a maior felicidade que nós podemos carregar. Eu faço um compromisso. Eu gostaria de pregar, irmãos, igual os pastores os pentecostais pregam. Oh, você vai. Mas eu tenho um compromisso com esse Rei. E eu não estou dizendo que os pastores pregam assim é errado, nada a ver. Cada um faz o que achar. Eu estou dizendo o seguinte: fique tranquilo, eu nunca vou te enganar a respeito dessa palavra que nos diz, Jesus dizendo: quer me seguir?
negue-se a si mesmo. Quer seguir? Tem que negar a sua própria vontade. Mas e a minha felicidade? Procura a felicidade nos grandes homens da Bíblia. Difícil. Felicidade em Eliseu, felicidade em Abraão, felicidade. Abrir mão da sua vontade. Quer me seguir? Jesus dizendo: negue-se a si mesmo. E é só isso? Não. Tome a sua cruz. E aí pode me seguir. Que o Espírito Santo em nós trabalhe, tenha liberdade de mudar o que for preciso mudar em nós. E que nós também, irmãos, olha para mim, como cristãos que somos, venhamos tomar uma posição diferente. Deus, já passou tanto tempo, eu estou na mesma. Já passou tanto tempo e minha vida... Quando eu falo mudar de vida, não é mudar de... Você vai viver uma vida abençoada, irmãos. Eu declaro sobre você que você vai viver tudo que Deus tem para você nessa terra. Olha para mim. Mas se é para ter alguma coisa e desagradar o Senhor, deixa de ter. É melhor ter o coração contrito, quebrantado e dizer: Deus, pode rasgar se for necessário, mas eu vou agradar o Senhor, porque é melhor agradar o Senhor do que agradar os homens. Amém, pessoal? Fique de pé no seu lugar. O que eu quero que você faça agora é aquilo que a pastora disse no começo. Só esquece um pouquinho de quem está do seu lado agora. Feche os seus olhos. Ninguém conhece você mais do que o Senhor da sua vida. E segundo, ninguém conhece mais você do que você mesmo depois do seu Senhor. Então você sabe. Você sabe o que precisa ser transformado dentro de você. Você sabe o que precisa abrir mão. Você sabe o que você precisa hoje fazer uma oração e dizer: Pai, eu estou abrindo mão daquilo que é para mim prazeroso, daquilo que enche a minha carne, a minha alma de alegria, para que o Senhor reine em mim em todo o tempo. E além disso, você sabe também aonde você precisa ser transformado para que você possa adornar a noiva do Cordeiro. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da mesa do Senhor. E há um lugar, meu Deus, que nós não temos como fugir. E esse lugar é de nós mesmos. Portanto, nós reconhecemos as nossas limitações. Nós reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos, meu Deus, que por muitas vezes decidimos fazer a nossa própria vontade, mesmo o Espírito Santo falando conosco, mesmo o Espírito Santo cuidando, direcionando, apontando, nos alertando, Deus. Há momentos que nós decidimos seguir aquilo que nós pensamos, decidimos seguir aquilo que nós queremos, mas nessa noite eu clamo ao Senhor para que haja um quebrantamento no meu coração e no coração de todos aqueles que estão me ouvindo hoje. Senhor, faz de nós
a noiva que o Senhor espera encontrar no tribunal de Cristo. Faz da Getsêmani, meu Deus, a noiva que o Senhor quer encontrar. Trabalha, Espírito Santo, na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos e mexe com a nossa estrutura, mexe conosco por dentro. E que haja hoje no seu altar, meu Deus, decisões. Que haja hoje no seu altar, meu Deus, decisões de dentro de nós, para deixarmos aquilo que tem, meu Deus, impedido de sermos a noiva que o Senhor espera que sejamos. Eu abro o meu coração, meu Deus, para o Espírito Santo trabalhar em mim. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão com a mesma decisão que eu. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai fazer o que é necessário fazer, para que sejamos essa noiva que o Senhor espera de nós. Em o nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessa minha irmã, desse meu irmão, o Senhor vai reinar em nossas decisões. O Senhor vai reinar, meu Deus, sobre as nossas vontades. O Senhor vai reinar acima de tudo aquilo que nós pensamos, porque é melhor agradar ao Senhor do que agradar a nós mesmos. Nós abrimos mão como igreja hoje do Senhor Jesus. Deixamos no seu altar, meu Deus, situações e atitudes que têm nos atrapalhado de cumprir o propósito do Senhor. Portanto, esteja à vontade em nosso meio para fazer aquilo que apraz o seu coração, em o nome de Jesus. E aquele que acredita e concorda com essa oração diz amém e aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor, a ceia, e todas as vezes que nós estamos diante da ceia, eu glorifico ao Senhor pelo privilégio de cada um de nós de termos aqui. Para nós é um privilégio estarmos diante da mesa do Senhor. Todos os meses nós fazemos isso na Getsêmani, acreditando que na hora que o rapto acontecer, aí nós estaremos na mesa com o Senhor Jesus, na boda do Cordeiro. Todos nós estaremos no nome de Jesus. Irmãos, a ceia do Senhor, a Bíblia já fala que ela é do Senhor. Todos os títulos dos versículos que vão falar sobre a ceia, fala a ceia do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que é de Deus a ceia. Contudo, eu me sinto na responsabilidade, como pastor dessa igreja, de orientá-lo a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Aqui na igreja, assim como na maioria das igrejas, para participar dessa mesa, nós nunca vamos apontar e dizer, olha, tal pessoa não pode, você não pode e você não pode. Não. Essa é uma decisão própria sua, que a Bíblia fala que você tem que se examinar. E também, algumas instruções nós precisamos te dar. A primeira delas é que para participar da mesa do Senhor, você precisa ser batizado na igreja evangélica. Mas pastor, aonde está isso na Bíblia? Não, isso é uma doutrina que as igrejas evangélicas fazem para que todos participem. Por quê? Porque após a ceia, após o batismo, depois do batismo de Jesus, ele ceiou. Então, após o batismo, nós ceiamos também, todos os meses. Agora olha para mim, é o mais importante.
Porque todas as vezes que nós batizamos alguém, aquela pessoa está querendo dizer: olha, eu reconheço publicamente aqui que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, e agora eu abro mão das coisas do passado, eu abro mão do velho homem, para que nasça uma nova natureza em mim. Então é importante. Agora, mais importante, olha para mim, você precisa estar em plena comunhão com Deus. Porque assim, irmãos, a ceia, vou pegar uma aqui, licença. A ceia é um pão e um suco de uva, que representa Cristo em nós, que nos purifica de todo o pecado, através do seu sacrifício na cruz. Agora olha para mim, e o que eu quero tomar na ceia, se eu não estiver em comunhão com esse Deus? Então eu estou te dando uma instrução, e aqui para nós também fecharmos as instruções, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, com uma igreja, para que você participe dessa ceia. Agora, pastor, e se eu quiser ignorar todas essas instruções e eu quiser decidir tomar a ceia? Pode ficar à vontade, irmão, porque a Bíblia fala, você tem que se examinar a si mesmo. Aí você também pega essa responsabilidade, porque a ceia é uma responsabilidade para nós como cristãos. Por isso que eu falo, a ceia é o culto mais importante do mês. Renovar a aliança com Cristo, renovar a comunhão entre os irmãos. Sendo assim, querido, eu gostaria que vocês pegassem o cálice e nós vamos orar, apresentando diante de Deus os elementos da ceia e abençoar no nome de Jesus. Os irmãos podem servir enquanto nós cantamos para a glória de Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz.
Levanta um pouco o cálice aí com o pão, Pai, no nome de Jesus. Estamos diante do Senhor e diante dessa ceia. Nós queremos apresentar diante do Senhor, meu Deus, esse pão, os elementos da ceia. Pão que, apesar de sem fermento, é um pão comum, meu Deus. O suco de uva que para nós representa o sangue do Senhor que foi vertido na cruz. O que eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, é que todos os benefícios dessa ceia possa alcançar a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite. Nós declaramos, meu Deus, todas as bênçãos conquistadas para nós através do seu sacrifício na cruz, Senhor Jesus. E tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, conquistou, nós tomamos posse hoje, e através do seu sacrifício é que nós podemos também ser chamados filhos de Deus. E que a bênção do Senhor, a cura de Deus venha sobre cada um dos meus irmãos, mas que principalmente essa ceia possa trazer um elevo espiritual sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa nos fortalecer até o mês que vem, meu Deus, através dessa ceia, para que no próximo mês nós estejamos aqui novamente diante da mesa do Senhor, sendo participantes daquilo que o Senhor fez por nós. Em o nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia diz assim, olha, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Pega o pão aí, por favor. Estenda um pouco o pão e diga assim: em memória dele. Em memória dele. Irmãos, deixa eu só perguntar: tem alguém que não recebeu que vai cear? Desculpa, eu não perguntei. Se tiver, levanta a sua mão bem rapidamente. Todos pegaram? Amém. Levanta aí e diga: em memória dele. Isso, participa do pão que representa o corpo de Cristo para nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Estenda um pouco o cálice. A Bíblia continua dizendo: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Estenda um pouco e diga: até que ele venha. Diga mais forte: até que ele venha. Nós iremos fazer isso até que ele venha nos buscar. Todos os meses nós iremos fazer isso, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Amém? Irmão, se você se sentir à vontade,
Você pode escolher um dos irmãos aí e trocar o cálice com eles, dizendo: olha, eu tenho comunhão contigo através do sangue de Jesus. Pode escolher 1, 2, 3 pessoas. Eu tenho comunhão contigo através do sangue de Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Estenda o cálice para frente, por favor. Igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro que se reúne nesse lugar. Eu tenho comunhão com vocês através desse sangue, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos participar? Mas eu bem sei, Isso. Agradeça aí, eu querido. sei Gratidão no nosso coração. Obrigado, Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Cante. Porque Ele Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Quem está grato aí, dá um glória a Deus, querido. Privilégio para nós sermos participantes dessa mesa. Amado, você vai deixar o cálice aí no seu banco por enquanto. Aí lá atrás tem uma lixeira grande. Quando você sair é só descartar lá, por favor, tá? Eu vou aproveitar que vocês estão de pé, irmãos, e nós vamos dizimar e oferecer.